Então, dá início, 8h30, já estamos liberados aqui para que a gente seja intuído para esse nosso encontro, dando continuidade ao que nós conversamos, né, no último encontro que a gente teve. E nós vamos falar agora de um código mental. Isso é pouco usado no mundo ocidental, né? E isso é mais usado no mundo oriental ou no mundo do autoconhecimento. O mundo do autoconhecimento é que usa essa ferramenta, né, que é chamada STOP. O que é isso? Você está lá no seu dia a dia, você está trabalhando e, de repente, vem, né, como nós já falamos, né, aqueles pensamentos, né, desarmoniosos. Você se identificou com alguma coisa e esses pensamentos estão começando a tomar conta do seu dia. Nesse sistema que eles usam do autoconhecimento, eles usam o STOP. O STOP é simples. Não discuta com seus pensamentos. Não procure entender por que você está pensando assim, por que esse sentimento, né, de insegurança, esse sentimento de dúvida, esse sentimento de que as coisas não vão dar certo. Então, eles usam essa ferramenta chamada STOP. O que eles simplesmente fazem? Quando você percebe, ele fala assim, STOP. Ele educa a sua mente a esse comando que é dado como STOP. STOP, ele para exatamente esses pensamentos desarmoniosos, sem entrar no mérito. Isso é um exercício. Então, ele está lá no seu dia a dia, esses pensamentos harmoniosos vão acontecer, porque fazem parte das nossas vidas, né? E você simplesmente fala stop. Quando você fala stop, você libera as energias harmoniosas para tomar conta do seu dia a dia, para ela ser colocada no seu dia a dia e ela passa a ser o seu carro-chefe, vamos pôr assim. E essa ferramenta é muito útil com o que nós estamos trabalhando, porque o que nós queremos é harmonizar, né, os nossos pensamentos, harmonizar as nossas energias, ser pessoas prósperas e edificantes. Então, eles não perdem tempo procurando saber por que acontece ou não acontece, de onde vem, se é de vidas passadas, se é da infância ou de onde for. Eles simplesmente usam essa ferramenta STOP. Eles param, né, esse processo de pensamento desarmonioso e começam a pensar coisas harmoniosas, naturalmente. Então, eles têm essa ferramenta que a gente vai falar dela hoje aqui. E por que se usa essa ferramenta? Né? Qual é a abrangência dessa ferramenta do nosso dia a dia? Então, o que eles alegam que vocês têm que ter uma intenção. Para que você utilize essa ferramenta, você tem que ter uma intenção. Nós conversamos já aqui sobre essa intenção. Qual a intenção que você tem para a sua vida? É ser feliz? É ter a mente equilibrada? É ser uma pessoa próspera e edificante? Você tem essa intenção. Então, quando você coloca essa ferramenta STOP, né? Em português é pare, né? Mas a gente usa esse termo que eles utilizam lá também, né? E aí você vai ver que todas essas energias desarmoniosas, elas param de contaminar a sua mente e, em ato contínuo, o seu corpo. Porque as energias desarmoniosas, como mostram os quadros aqui, né? Elas vão tomando parte do seu corpo. Elas vão simplesmente
sem você perceber, muitas vezes, né? Eles simplesmente eles contaminam, né, as suas energias. E essa é a ideia deles, né? É que você tem um corpo contaminado e sirva de alimento para eles. E esse stop, ele é muito prático. É uma questão só de ter essa percepção. Então, quando você está lá, de repente chegou alguém, e esse alguém ele começa a falar coisas que não te agradam, você fala stop, mas não precisa falar stop verbalmente, você tem que falar stop internamente, você tem que mandar parar. Você, não é a pessoa, não é a situação, não é o que está acontecendo, simplesmente você para. E isso é uma ferramenta, assim, uma das mais eficazes para o autoconhecimento. E depois, lá na frente, você tem a possibilidade de fazer uma investigação, como eles falam também, por que você está recebendo essas energias desarmoniosas? Qual é a origem disso? Né? Mas depois, de imediato, eles usam essa ferramenta chamada Stop. Então, o que hoje nós vamos falar, né? Por que se usa essa ferramenta? Né? E eles falam aqui que as palavras são vibrações. As palavras são vibrações. Então, quanto mais você deixar essas vibrações desarmoniosas, né, tomar conta do seu corpo, da sua mente, mais trabalho você vai ter para equilibrá-las. E elas vão te contaminando. Então, entender que as palavras têm vibrações é muito importante. É muito importante. Porque você vai entender como você vai se descontaminar de tudo isso que está acontecendo. E ele fala aqui que a vibração também é uma energia, e nós somos energia. Né? Todos esses quadros que estão mostrando aqui é exatamente isso, nós somos pura energia. Uma questão virtual, vocês visualizam o corpo, né? Essa matéria orgânica. Nós não temos ainda esse deslumbre que nós somos uma energia, porque nós somos atrelados ao corpo, né? E o corpo, ele vai tomando conta. Então, a gente fica atrelado ao corpo, né? É nesse sentido que a gente utiliza o stop, para exatamente interromper o processo. Quando a gente consegue interromper o processo, nós deixamos de nos alimentar com essas energias desarmoniosas, né? E ele também coloca aqui, a energia não pode se propagar unilateralmente. São duas energias, né? A gente sempre fala assim, aquele que quer, né? E aquele que tem. Se não houver esses dois lados, não há energia. Então, você tem alguém querendo mandar uma energia negativa para você, e você não quer a energia negativa. Por isso que se fala que a energia tem os dois lados. E você tem que exatamente se equilibrar aí. Não deixar que esse lado desarmonioso, né, ele transcenda, né, esse lado harmonioso. Então, ele fala isso, que a gente, para prestar atenção, para não deixar essas energias, né, se propagarem dentro do corpo. E por isso que se usa, então, o nosso amigo stop. Quando nós falamos do foco, e que a gente tinha que manter o foco, né, para que a gente não desvie do nosso foco, esse stop, ele também está relacionado a isso. Quando você está desviando do seu foco, seja lá por que for, você fala stop, fale pare.
porque nós estamos lidando com um ser muito inteligente, que somos nós mesmos. Então, quando você fala stop, ou pare, ele para, né? Ele simplesmente para esse processo de energias desarmoniosas. E aí o seu corpo, ele começa, então, a produzir energia harmoniosa. Isso é um exercício, tá? Que vale a pena, tem um significado muito grande, e se bem utilizado, vai fazer com que vocês tenham uma vida próspera e edificante. Eu vou falar um pouco aqui do que é a técnica do stop, tá? A técnica do stop é uma estratégia de enfrentamento emocional que ajuda a lidar com crises e emoções de forma funcional. Ela é uma prática de atenção plena que pode ser usada para interromper padrões automáticos de pensamentos e comportamentos. Então, é isso que ele fala. Ele interrompe esse processo de energias desarmoniosas, né? Então, ele tira. E é isso que nós precisamos, porque nós já estamos muito viciados nessas energias desarmoniosas. Imagina, desde a infância, a gente vem nesse ritmo. Como é da noite para o dia, a gente vai querer mudar isso, né? Então, esse é um exercício para começar a interromper essas energias desarmoniosas. No quarto caminho, não sei se vocês já ouviram falar, no quarto caminho é o que trabalha com o Enneagrama, é o de Budchak. E ele exatamente trabalha com isso. Então, ele tem os exercícios que ele dá, né, onde ele trabalha com o stop. Eu acho que vocês se lembram, vocês já devem ter participado disso na escola. A gente tinha, quando brincava com a turma, né, essa brincadeira do stop. Não sei se vocês lembram. E a gente parava, né, e perdia aquele que não conseguia parar, aquele que se movimentava, né? Então, isso não é tão estranho assim, né? Porque na nossa infância, eu me lembro disso, eu não tinha conhecimento até então dessa importância, né? Mas a gente brincava com isso, né? E perdia aquele que se movimentava, e lógico, ganhava aquele que permanecia mais tempo parado. Então, vejam, não é uma coisa tão assim estranha, tão artificial. É uma coisa que funciona. E se trabalhava isso na nossa infância. As professoras aí devem ter tido essas experiências, né, com os seus alunos. A Cris está falando assim, que chamava estátua, né? A gente gritava estátua, parava todo mundo, né? Porque era a questão da estátua, né? E assim parava. Então, essa ferramenta, ela é popular, chega a ser popular, mas as pessoas usam até então como uma diversão. E aqui nós estamos falando de uma ciência, né? De interromper os processos de energia negativas. E a Paula, mas tem o stop, que era a escrita palavra com isso. Isso é mesmo. Essa, essa era da minha época, tá vendo? Ela era da minha época. Então tem. Então, veja como a coisa é tão interessante que numa brincadeira, né, num jogo, numa coisa, se aprendia isso, só que não tinha essa dimensão, né, do, do conhecimento. E eles falam aqui que uma das atividades, né, que é chamada dos derviches, né? O derviches é um termo que se refere a um monge muçulmano que segue a tradição sufista do islamismo. Os derviches, né, eles que... É aquele, para quem talvez não lembre,
é aqueles que dançam rodopiando, né? Então, eles dançam rodopiando. Esses são os derviches, né? E eles trabalham exatamente com stop. Eles, para que... Imagina, nós tivemos a felicidade de estar lá, né, assistindo a apresentação deles, e realmente é impressionante o tempo que eles ficam, né, naquele giro. E por que eles ficam todo esse tempo? Porque eles trabalham com stop. Cada vez que na mente deles entra um pensamento que pode tirá-los dessa concentração, eles trabalham com stop. Então, é um trabalho muito profundo, é um trabalho de autoconhecimento, né? E o Wood Jeffrey conheceu isso lá, com a finalidade da expansão espiritual, né? Embora a gente brincasse aqui, mas para a finalidade da expansão espiritual foi apresentado por esses derviches. Então, eles têm essa capacidade de girar, né? E ficam girando. É impressionante. É uma energia assim. E como é que eles conseguem se manter ali? Com stop. É muito interessante, é muito sutil, né? Eu estou falando aqui de uma maneira muito, muito simples, mas é uma ciência muito bacana. Quem sabe um dia, né, a gente consiga ter essa habilidade que eles têm, né? Então, uma coisa. Então, nós precisamos entender isso. E quando nós falamos do stop, né, nós precisamos entender que as energias positivas, elas têm que ser dentro de nós. Então, nós temos que entender que quando nós quebramos as energias negativas, a gente tem que entender que nós temos que puxar as energias positivas que estão dentro de nós. Isso é uma coisa interna. Não adianta nós aqui, hora que chegarmos nesse momento, começar a deslumbrar energias externas. Então vamos lá, porque alguém falou em amor, então agora nós vamos aqui falar de amor. Não, você tem que sentir isso, você tem que sentir essas energias positivas dentro de você. Na realidade, qual o trabalho? É despertar aquilo que você tem dentro de você. O que você tem de bom dentro de você, que é camuflado por essas energias negativas, por essas identificações que nos levam a ser pessoas depressivas, inseguras, pessoas que não têm uma meta de vida, né? Ela vai indo conforme a onda vai andando, ela vai indo. Então, esse momento que vocês têm que entender, que tem que buscar dentro de vocês essas energias positivas. Então, quanto mais vocês se conhecerem, quanto mais vocês se deslumbrarem, vocês vão ter a possibilidade, né, de energizar o seu corpo com energias boas. Eu vou começar a falar aqui sobre um livro, né, eu estava recordando dele, ele chama assim o Milagre das Águas. Eu não sei se vocês já ouviram falar dele, né? Se não viram, vão buscar, que é um japonês, Masaru Emoto. Para mim, ele é a essência de todas as energias, esse livro. Ele teve a felicidade de mostrar para as pessoas o que acontece quando você pensa negativo e o que acontece quando você pensa positivo. Ele é um estudioso e tirou as fotos das moléculas. Então, ele quando viu uma molécula, né, do amor, ele tirou a foto. As fotos estão todas nesse livro aqui. Quando fala do ódio, ele tirou a foto do ódio. Então, vocês vão ver que a molécula, ela se desfaz. Quando você fala de amor, ela cresce, ela fica linda, ela fica maravilhosa. E nós fizemos um tempo lá no grupo um trabalho sobre isso.
né? Então, a gente trabalhou essa questão de você, com a água, né? Você transformá-la numa energia harmoniosa. Eu até trouxe o copo que a gente fez na época, que ele orienta, né? Aqui, ó, o copo, ele tem uma etiqueta chamada amor e a outra etiqueta chamada gratidão. Então, vocês podem pegar um copo, colocar a etiqueta, ou pode escrever a caneta, desde que não saia, né? A cor, e colocar no criado do mundo da cama. E você dorme com esse copo com água. Quando de manhã, você acorda e você toma essa água. Essa água energiza o seu corpo. Quando você está no centro espírita, muitas vezes eles orientam isso de você colocar um copo de água na cabeceira da sua cama e depois é um tratamento que você acaba fazendo. Já o nosso amigo Massuro, ele já ele avança mais, né? Ele coloca aqui para você colocar, então, uma etiqueta no copo, amor e gratidão, né? Então, você coloca do lado da cama ou onde você achar mais conveniente. Eu, por experiência própria, eu tenho esse copo em casa e utilizo normalmente. Então, eu só tomo água nesse copo. Então, durante o dia, normal, levo para minha cama, a hora que eu vou dormir, mas eu já uso ele naturalmente, não só à noite. Aqui, para avançar mais, a gente ensinou a garrafa d'água. Então, na garrafa é a mesma coisa, você tem amor e gratidão. Então, você pode colocar na garrafa as duas. Você vai enchendo a garrafa de vidro, não pode ser plástico, e você vai enchendo. Ela vai esvaziando, você vai enchendo. Você vai criar esse hábito. E ele mostra no livro o quanto essa água refaz o seu corpo. O quanto essa água ela consegue reequilibrar o seu corpo. O quanto essa água te tira de doenças. O quanto essa água ela faz com que o seu corpo seja uma pessoa saudável. Então, você tem todos esses aspectos que você pode utilizar exatamente com esse stop. Quanto mais você se alimentar de energias harmoniosas, energias puras, energias saudáveis, mais fácil é para você trabalhar com stop. Porque se você já tem essa energia, quando você parar, interromper o processo das emoções negativas, o que vai entrar? Vai entrar as emoções positivas. Se você está carregando o seu organismo com amor e gratidão, que são as duas palavras bases desse livro que ele utiliza, né? E ele mostra lá as fotos lá as moléculas, né, da água, como ela fica bonita quando se fala de amor e quando se fala de gratidão. Uma coisa muito interessante, tá? Uma coisa que vale a pena ler, vale a pena buscar essas informações. Se você tem um ente querido que está enfermo, faça isso com ele. Mas não precisa explicar o que é. As pessoas são muito... não querem, porque acham que é besteira, não vale a pena. Não, quietinho, põe lá o copo com a água, escrito. Pode ter certeza que vocês vão ajudar muita gente. Pessoas que estão com essa questão do nosso amigo Alzheimer aí,
que é da a mente, se vocês colocarem esse trabalho, né, do lado deles, que, como diz na espiritualidade, à noite se processa tudo, né, à noite que as curas acontecem, né, a probabilidade de recuperação é, assim, inatingível, mas precisa fazer. O que a maioria das pessoas fazem? Elas começam e param. O ser humano é assim, ele vai no ímpeto. Tinha um amigo meu que falava que era, desculpa falar, é o fogo no rabo. O cara começa, e o fogo vai apagando, o fogo vai apagando, ele vai desanimando, e a coisa vai desanimando, e ele volta para a rotina, ele volta para o seu dia a dia, volta para os seus vícios mentais. É muito trabalhoso, né? Você se desfazer dos seus vícios mentais. É um vício. E é mais fácil você ficar lá no seu vício do que enfrentar os seus desafios. Isso é do ser humano. Por isso que a dificuldade que a gente vê nas pessoas, né, em ser felizes. As pessoas, pô, por que eu não sou feliz? Eu vou lá, eu vou na missa, eu rezo, hóstia, eu faço lá o sermão, tudo e tal. Porque ela volta para os seus vícios mentais. Ela não agrega aquilo que ela sentiu na igreja ou no centro espírita. Como diria a minha querida Palmira, a pessoa vai lá, resolve o problema e vai embora. Depois volta. Por quê? Porque ela não dá continuidade, né, ao seu trabalho. Ela não valoriza a autocura. E por isso que a pessoa volta. Então, esse trabalho do nosso amigo Massaro, nós vamos conversar durante as próximas reuniões sobre ele, né? E ele dá umas explicações assim fantásticas, o quanto a água faz no nosso corpo. Nosso corpo tem 70% de água, né? O planeta é água. Então, se nós começarmos a ter esse deslumbre, né, de entender que nós temos uma energia de água, a gente vai valorizar exatamente essa questão que ele mostra de você olhar, né, essa possibilidade com outros olhos. E olha, eu já fiz experiências com esse trabalho dele muito legal. Muitas pessoas conseguiram se equilibrar, mas é como a gente fala, né? Equilibra e depois volta. Eles não mantêm, né? Esse é o problema do homem, né? A manutenção, né? Ele já se desperta, naquele momento é interessante, naquele momento é novidade, não sei o quê, blá, né? Mas depois ele já começa a voltar para os seus vícios mentais. Por isso que se fala do stop, né? O stop é utilizado exatamente porque eles já sabem que o ser humano vai para os seus vícios. Não tem como não ser assim. Imagina, nasce assim, não vai, de repente, do nada, você não aceita mais os vícios? Quem conhece uma pessoa viciada, seja lá do que for, sabe da dificuldade que eles têm de largar, né, os seus vícios. É muito trabalhoso, é muito trabalhoso. Imagina, então, esses vícios dependendo só de você. Porque, no fundo, é você e você. Porque você conhece os seus vícios. Você sabe o que é bom para você e o que não é bom para você. A gente pode até dar uma disfarçada, né? A gente pode até, não, tudo bem, tal, mas os vícios, eles vão voltar. Essa é a consciência que a gente tem que ter. E essa ferramenta do stop vem exatamente de encontro
a esse trabalho. Então, quando você começa a sentir essa desarmonia em você, ou você começa a perceber pessoas que começam a chegar perto de você, e você sabe que essas pessoas são desarmoniosas, por que elas estão chegando perto de você? É só você estar atenta a isso. E fala stop, vocês vão ver, vocês vão ficar admiradas quando essas pessoas saírem. Elas vão sair, porque vocês não estão dando sustentação a elas. Vocês pararam. Então, isso acontece em família, acontece em grupo de trabalho, acontece onde vocês quiserem. Numa, numa, numa relação de casamento, família, onde há um relacionamento, a probabilidade de se criar uma confusão é grande. Por quê? Porque imagina você é viciado nos seus pensamentos, vai ter um relacionamento com a outra pessoa que tem os vícios do pensamento dele. Precisa ter muita sintonia os dois, porque os vícios vão interferir no relacionamento. Isso já está provado pelo psicólogo. Então, quando eles começam a trabalhar, né, o casal, o que eles perguntam? O que te incomoda aqui? O que te incomoda aqui? Se você harmonizar o que te incomoda aqui, eu harmonizo o que incomoda. Então, nessa harmonização é que continua o convívio. Mas, a maioria, cada um fica no seu vício. E isso nós estamos falando de filhos, isso nós estamos falando de netos, isso nós estamos falando de trabalho. Então, fica essa questão de a gente entender isso. Quando nós entendemos, nós não entramos no mérito. Simplesmente falamos stop, encerramos esse processo e vai vir de novo, não precisa se preocupar. Vai vir de novo. É um vício mental. Então, quando o nosso amigo aqui, o Massuro, ele fez o estudo da água, ele estava mostrando exatamente isso. Por que é difícil? Porque nós somos água. 70% do nosso corpo é água. Se você tem pensamentos negativos, pensamentos orgulhosos, você está contaminando 70% do seu corpo. Então, a potencialidade de 70% do seu corpo é muito grande. Se vocês começarem, então, a trabalhar isso, a mudar essas... Aos poucos, não tem... Sabe? Não é uma coisa que vai ser da noite para o dia. Mas tem que começar. Tem que sentir o gosto, né? O Woody Jeff aqui, ele falava assim, você tem que sentir o sabor da felicidade. Até então, a felicidade, ela é assim, automática, ela é superficial, ela é artificial. Quando você começa a sentir o gosto da felicidade, né? Você vai ter prazer em fazer isso, porque isso te faz bem. Então, quando você começa a gostar da felicidade, você vai ver que te é mais prazeroso isso do que você ficar se debatendo, né? Se aquilo vai dar certo ou não vai dar certo. Então, o que nós precisamos, nesse período agora, atualmente, nossa confusão de comportamento que nós estamos vivendo, é procurar ser mais sóbrios. E quanto mais sóbrios nós ficarmos, mais o nosso organismo ele vai ser equilibrado. E se vocês olharem, quantas pessoas estão doentes aí? Quantas pessoas estão doentes? É uma crise atrás da outra. Agora é a gripe X, depois vai a gripe Y, e não para. Não para por quê? Porque nós estamos no mundo mental. Então, aquele que conseguir sair desse mundo mental e respirar e se equilibrar,
não precisa ficar tomando vacina. Não vai ter esses sintomas que todos estão tendo. Por quê? Porque está todo mundo no emocional. E essas vacinas nada são mais que para equilibrar o emocional do que o corpo orgânico. Então, trabalhe sobre isso, experimente isso, né? Experimente isso. A princípio, é fácil, olha, pega um copinho, você põe etiqueta, pode cortar essa letra de revista, põe, cola, não tem problema nenhum, não. Pega a garrafa e põe também. Vocês vão ver que é sensacional. Vale a pena. É só você dar credibilidade, né? Confiabilidade ao que vocês estão fazendo. Se não houver confiabilidade, você vai ficar fazendo para quê? Por isso que aqui no início, o stop, né? Ele fala, com que intenção você está fazendo isso? Qual a sua intenção? E o nosso amigo aqui, Massaro, ele fala a mesma coisa. Com que intenção você quer ser feliz? Você quer ser feliz porque você gosta da felicidade, você curte a felicidade, você desfruta da felicidade ou porque alguém disse que ser feliz é bacana? É isso onde nós temos que chegar. Nós temos que ser felizes e não estar felizes. É uma diferença muito grande você ser e estar. Então, agora é um momento de muita reflexão, porque nós estamos passando aí nesse turbilhão emocional, e esse turbilhão emocional veio exatamente para criar confusão. Nós estamos passando por uma transformação de energia. Então, vocês precisam entender isso, tá bom? Uma afirmação que eu vou passar aqui para vocês, para que vocês possam até, a hora que vocês tiverem essa possibilidade, essa experiência desse stop, né? Vocês puderem fazer, tá? A afirmação é assim: manifesta-te em minha mente como luz e conhecimento. Manifesta-te em minha mente como luz e conhecimento. Quando vocês fizerem esse exercício do stop, logo em seguida, façam a afirmação: manifesta-te. Manifesta-te em minha mente. Ele tem que se manifestar. Você tem que pedir. Manifesta-se em minha mente como luz e conhecimento, porque ele vai, olha, gente, é uma experiência fantástica. Vocês vão começar a ver a vida como ela flui de uma maneira gostosa, como as coisas acontecem harmoniosamente, como as coisas dos nossos compromissos sociais, dos nossos compromissos financeiros, dos nossos compromissos até intelectuais, como elas começam a fluir de uma forma harmoniosa. Coisas que até então não andava, coisas que até então era dúvida, então, começam a se clarear. Isso é uma realidade, isso é um fato. Então, vocês vão perceber isso quando vocês começarem a valorizar o amor e a gratidão, que é a base desse ensino do nosso amigo aqui, tá? Vocês vão ver como a vida vai ficar simples, como a vida vai ficar harmoniosa. Tudo aquilo que era até então confuso, dúvidas, elas passam a ter uma harmonia. E eu estou falando até de relacionamentos. Sabe? A gente tem essa questão de, de desavenças, né? Entre os relacionamentos, e você vê que tudo vai se harmonizar. Um vai começar a respeitar o outro, um vai começar a entender o outro, um vai, vai começar a alinhar os pensamentos, alinhar os comportamentos.
Porque ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Todos nós temos as nossas dúvidas, as nossas incertezas, as nossas inseguranças. Então, se você tem um sócio, você vai ver, você começa a trabalhar o amor e a gratidão, conforme o nosso amigo está dando aqui, colocar num copo, você vai ver que até a harmonia do sócio, ele começa a se alinhar. É muito interessante. A saúde, vocês vão parar de gastar dinheiro com farmácia, eu falo, sabe? Qualquer descontrole, nós já estamos lá na farmácia. Pega a receitinha aí, vamos lá buscar um negócio da farmácia. Ué, a farmácia agradece. E compra, toma 2 e joga o resto fora. É isso que a gente faz. A gente nem acaba de tomar os remédios, né? Já joga fora porque você já, na realidade, você não estava doente. Você estava emocionalmente desequilibrado. A emoção equilibrou. Olha que coisa louca. A gente acha que uma pílula de um remédio é a solução dos nossos problemas. É isso que nós vivemos. Então, vamos, se eu não tenho isso aqui vocês encontram depois eu peço para a Cris, ela coloca a foto lá no grupo, tá? Para vocês terem essa referência. É muito interessante, é um livro técnico, mas de grande valia para aquele que quer ser feliz. Quer ter harmonia, sucesso na vida, sucesso nos negócios, e que tenham tranquilidade e paz, é o que a gente procura nesse mundo tumultuado que a gente está vivendo aí, tá? Põe a frase também lá no grupo, tá bom, eu vou botar a frase lá. A gente põe lá no grupo, lá, tá? Tudo bem, então? Tranquilos? Deu para vocês captar esse novo momento que a gente vai ter aqui no grupo? Tá bom, gente? Tranquilos? Deu para ter essa ideia do nosso amigo Stop? Hoje só gravou. Eu falei, passei, ajuda a lembrar. Ó, tá todo mundo aqui, ó, todo mundo lembrando, ó, todo mundo. Eu já estou com meu copo aqui, ó. Aê! Isso aí, isso aí. João, essa questão do stop, eu lembrei de uma coisa, eu já até falei aqui, sempre que vem algum pensamento negativo, eu uso aquela palavra cancelar. Cancela, entendeu? É a mesma coisa, não é? Assim, porque é interessante que sempre que acontece isso, e eu mentalizo, e vai embora mesmo aquele pensamento, entendeu? Aí eu lembrei disso aí. Funciona. Funciona, Funciona, com realmente. certeza. É. Funciona. No fundo, Lúcia, 99% é a sua credibilidade que você está dando ao trabalho. Você está acreditando nisso. Então, 99% o resultado vem dessa sua credibilidade. E 1% é da água. Porque não adianta você dar credibilidade 99% para a água e você não se sentir confortável com isso. Por isso que fala da intenção. Com que intenção você vai fazer isso? Para ser feliz? Como nós falamos da outra vez. Então, essa intenção é que vai fazer com que a água se potencialize. Se ela é 10, fechou. Com amor e gratidão, você, com essa intenção, você vai transformar essa água em 90. Só com a sua intenção que isso vai dar certo. E vai dar certo, por que não? Isso que ele fez aqui é uma ciência. Não é um achismo, não é que ele bateu a cabeça e achou isso, não. Ele tirou fotos, ele viajou o mundo
atrás disso. Existe um pedaço do livro aqui que ele fala, foram as perguntas que fizeram, né? Como é que eu falo gratidão em português e tem gratidão em inglês? Se a escrita é diferenciada, como é que pode ser o mesmo resultado? E ele foi fazer a pesquisa, porque é o sentimento, não é a palavra em si. Uhum. E ele fala assim, o sentimento que você tem de gratidão, pouco importa a palavra que você fala, pouco a língua, né, que você fala. Então, você veja o fim de ano, né, quando todas as pessoas se reúnem para o dia 31 de ano. São mundos totalmente diferentes, mas a intenção de comemorar a virada do ano move o planeta. Então, é isso que ele fala. Então, a intenção de você fazer esse trabalho, com certeza você vai ter um resultado. Depois você vai contar para nós, tá bom? Positivo. Tem mais alguém que quer falar? Mais alguma coisa, Lúcia? Tudo bem? Tudo bem? Paulinha? Espera aí que a Cris quer falar aqui. Foi ótima a aula, João. Foi ótima. Eu já faço a minha garrafinha, vou colocar lá no grupo, porque eu ponho uns números também que você ensinou. Também. Aí eu vou tirar a foto e vou pôr lá, tá? Foi ótimo. Faça isso com a sua mãe, ok? Faça isso com amor e gratidão. Fala assim, olha, mãe, pega assim, é fácil. Mãe, tem um louco lá, e ele falou para te dar um presente. Ela é desse mundo espiritual, né? Ela tem esse mundo. Você fala, veio lá um médium, um crente, um Papai Noel, ou no que ela acreditar, e falou assim, olha, é para a senhora agora tomar a água desse copo. Fala. Porque se você é interessante o quanto as pessoas resistem às coisas boas. Se você falar que é você que está dando, ela não vai tomar. Quando você fala que é uma terceira pessoa que veio lá, incorporou e benzeu, e acendeu vela, e carregou a cruz, seja, as pessoas acreditam. Faça isso, ela vai dar uma bela equilibrada, tá bom? Ela vai dar uma bela equilibrada. Cris. Eu só queria falar que lá no consultório eu tenho um galãozinho de água para os pacientes tomarem, né? E no meu galãozinho tenho lá amor e gratidão. E eu tenho vários pacientes que chegam no consultório e já falam: ai, posso tomar um pouco do seu amor e gratidão? Eles não falam que vão tomar água, né? Eles já falam isso: ai, posso tomar um pouco do amor e gratidão? Então, assim, é legal, porque a gente vai multiplicando, né, essa energia do amor e gratidão. Eu perguntei aqui para o João se podia ser outras palavras, eu acho que pode, né? Se você pode colocar felicidade, alegria, verdade, eu acho que você pode colocar qualquer palavra que você bata o olho e transmita para essa água uma energia bacana. Ele fala aqui do amor e gratidão, pelo estudo que ele fez, são as duas com maior potencialidade. Entendi. Não que a felicidade não tenha, não. As duas palavras é onde ele achou que, onde ele viu que as moléculas da água, elas se transformavam mais. Entendi. Por isso que ele fala do amor e gratidão. Não que as outras não possam. Não. Eu tenho uma professora, acho que no Paraná, que fez um estudo com as crianças também, Sim. que plantaram lá, acho que foi feijãozinho, e algumas crianças falavam para o feijãozinho todo dia: ai, você é lindo, você é bonito, você vai crescer maravilhoso, não sei o quê. E no outro feijãozinho as crianças falavam: ah, você é feio, você é, sei lá, magro, você não vai... E o feijãozinho que falava coisas boas prosperou, e o outro feijãozinho morreu. Então, assim, você vê a força realmente que você põe na palavra, né, do que você fala. É muito bom.
Vamos, Desculpem que eu cheguei atrasada. são experiências que tem que se levar à frente. O autoconhecimento, gente, ele é prática, ele não é teoria. Se não levar à prática, se não você investir nele, se você acreditar naquilo que está fazendo, o autoconhecimento pouco vai fazer por vocês. Porque o que o pessoal sempre fala, eu vou lá no centro, rezo, incorporo, tal, mas ele mesmo não faz nada por ele. Então, assim, é bom, mas ele veio aqui para se transformar, todos nós viemos aqui para se transformar. E você acredita nisso e deixa de se transformar. Isso estou falando em todas as religiões, todas as crenças, aonde for. E no autoconhecimento, você fazer, e a hora que você começar a ter o gosto disso, é muito bom. Sabe, você vê que você cresce, você vê que você é a pessoa mais importante da sua vida, você vê que você veio aqui e tem lá as pessoas que estão te apoiando, as pessoas que estão te orientando, as pessoas que estão levando você para o caminho, para o seu destino. Isso existe, gente. Isso não é, mas você tem que permitir. Eles não fazem nada se você não permitir. Esse é o grande segredo desse planeta. Se você não permitir, eles não interferem. Isso é uma lei cósmica. Então, vamos permitir ser felizes, alegres, sorridentes. Antônio Carlos, meu querido, e aí? Vamos falar mal dos outros ou não? Não. Tem alguma dúvida, alguma coisa? Está tranquilo? Tranquilo. Pegados? Tudo bem, então, gente? Vamos trabalhar durante esses 15 dias. Se vocês, acho que vocês conseguem esse livro em PDF lá no acho, tá? Mas vamos estudar com calma esse livro, que vale a pena, porque ele fala de nós, né? Fala da nossa energia, fala do nosso trabalho, tá bom? Mais alguma coisa? Tudo em paz? Tudo tranquilo? Podemos encerrar? Cris, podemos encerrar? Paz na terra, então, aos homens de boa vontade, e até a próxima, se assim ele desejar. Fique em paz. Em paz.